vocês? A prof também está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de História. Novamente, toda segunda-feira, aula de História. Nessa aula nós vamos finalizar o 6º capítulo da disciplina, falando sobre as fontes históricas materiais e também sobre as fontes históricas orais, que a gente já deu aí uma introdução sobre isso, que uns griots lá dos outros países, tá bom? Então, nas aulas passadas, a gente vem estudando sobre o trabalho do historiador, que é a pessoa responsável por conhecer a história. E ela usa muitas fontes históricas para conhecer e comprovar a história que ela está contando ou que ela está apresentando, falando para alguém, certo? Ela pode usar fontes históricas como escritas, visuais, audiovisuais, materiais, orais, diversas formas. E ela pode encontrar essas fontes históricas em bibliotecas, museus, cinematecas, inúmeros lugares que contêm alguns acervos. E esses acervos são os conjuntos de vestígios de algo, Pode ser de um time de futebol, pode ser de uma escola, pode ser de alguém como um faraó, que tem um acervo lá dentro de uma pirâmide, Então, esse historiador tem um trabalho muito bacana, mas muito detalhado, que além de ele saber falar, contar, apresentar uma história, ele também precisa de muitas fontes, muitos documentos históricos e vestígios que comprovem aquilo que ele está falando, pois a história é tudo aquilo que acontece no nosso passado. E para ajudar a organizar essa história, o nosso passado, eles também criam linhas do tempo, que ajudam a organizar os acontecimentos de acordo com as datas que eles aconteceram, certo? Então, como a prof disse nas aulas anteriores, a gente falou sobre as fontes escritas, visuais e audiovisuais. Nessa aula a gente vai falar sobre as fontes materiais, tá? Para finalizar a aula anterior, a prof deixou aí uma perguntinha rolando: quem tinha alguma fonte histórica material em casa, ou na casa dos avós, na casa de algum conhecido, que era para fotografar e mandar para a prof. A prof recebeu um vídeo da aluna Amanda apresentando duas fontes históricas materiais, e o Rafa me mandou uma imagem com 3 fontes históricas materiais. A prof vai colocar aqui nesse vídeo assim que tiver um tempinho para vocês verem a participação deles. Não deixem de participar das nossas aulas, pessoal, assim a prof consegue ver que além de vocês estarem fazendo a aula da apostila, que muitas vezes, é só ler o texto e responder as questões, vocês também estão participando da nossa videoaula, que é a nossa interação que a gente faz aqui. Normalmente a professora sempre pede para vocês fazerem uma participação ativa, e não são todos os alunos que participam. Eu sei que o nosso dia a dia é bem corrido, mas seria muito bacana se um ou outro de vocês conseguissem participar de pelo menos uma aula, talvez na semana, a cada 2 dias, Seria até mesmo um incentivo para a prof. Então, vamos começar lá na página 160. Nessa aula a gente vai da página 160 até a página 165. Então, vamos lá. Fontes históricas materiais. Nessa aula você vai saber mais sobre o uso de fontes materiais para a pesquisa em história. As fontes históricas materiais são todos os tipos de objeto produzido pelos mais diversos grupos humanos, vasilhas, vestimentas, edifícios, ferramentas, entre outras. Elas são fundamentais para conhecermos a história das sociedades tão antigas que quase não existem registros de sua existência, para que possa pesquisar sobre culturas que não tiveram necessidade de desenvolver a escrita, por exemplo. As fontes históricas materiais também servem para que se possa investigar a história de tempos mais recentes, já que elas podem fornecer muitas informações sobre o modo de vida das pessoas, independentemente da época em que vivem ou viveram. Então, ali tem alguns exemplos de fontes materiais. Vamos ver. Uma vestimenta brasileira do século XIX, uma ponta de flecha lá na África, no deserto do Saara, 400 a.C., gente, faz muito tempo, milhares de anos. Um brinquedo da década de 1970, cerâmica do século XVII, aqui do Brasil mesmo, uma máscara asteca encontrada no México no século XIV, meu Deus,
E esculturas do exército chinês de cerca de 250 a.C., também faz milhares de anos. Você, historiador, observe essa fonte histórica e responda as questões com os colegas e professor. Pela aparência do objeto, você julgaria que ele foi feito para ser exibido ou para deixar escondido? Você acha que esse objeto tão bonito é uma coisa para ser guardada para ninguém ver ou uma coisa para todo mundo ver? Ela é bonita, né? Letra B. Crie uma hipótese para a função desse objeto. Para que você acha que servia esse objeto? Será que era para fazer um chá, um café, um suco, talvez uma essência que saía algum cheiro pela casa, né, antigamente? Para que você acha que servia esse objeto? Você vai responder agora a letra A e a letra B, né? A letra A e a letra B que a prof acabou de falar, e vai deixar a letra C para responder por último, lá no final do vídeo, porque daí a prof vai vir esclarecer para que serve esse objeto. Mas antes, você vai precisar colocar ali para que você acha que ela serve, tá? Tá aí um desafio da nossa aula. Primeiro você vai colocar por que você acha que ela existia, qual era a função dela. E depois, no final do vídeo, a prof vai vir com um mini vídeo aqui explicando para que servia esse objeto. E você vai ver se você acertou, se você errou, se você conseguiu chegar perto da resposta certa. Será que você foi pesquisar esse objeto aí em algum lugar e conseguiu chegar na resposta? Aí você vai tirar as suas próprias conclusões, tá? Então, na página 61 a gente finalizou aqui e voltamos depois. Agora, antes da gente ir para a próxima página, que nós vamos começar a falar sobre fontes históricas orais, pessoal, a prof vai deixar aqui em seguida as imagens dos dois alunos que participaram da aula anterior de história, para vocês conhecerem a pesquisa que eles fizeram, tá bom? Lembrando que é só a imagem, então a prof tirou um print do vídeo que a Amanda apresentou, tá bom? Eu não tinha certeza se ela ia gostar que aparecesse ali ela falando, já que ela é um pouquinho tímida, tá bom? Então a prof tirou só a imagem para que ela participe aí da nossa aula, já que ela tá tão participativa no Diário Escola, sempre surpreendendo com as atividades que entrega, e o Rafa também, né? Mas os alunos que não tiveram aí nada de histórico para mostrar para a prof, né, para mostrar para os colegas, não fique triste, porque não vai deixar de ter oportunidade para vocês participar, e a prof colocar a participação nos vídeos do Diário Escola aqui, que vai todo dia para vocês e fica disponível lá no YouTube, tá bom? Então agora eu vou deixar vocês com as imagens e vou parar de falar, senão eu começo a falar e não paro mais. Muito bem, agora que a gente já viu aí a participação dos colegas na aula anterior e também nessa aula, vamos falar sobre as fontes históricas orais. Pessoal, fontes históricas orais são os aprendizados, os acontecimentos repassados de geração a geração através de contação de história, né? Normalmente as pessoas mais velhas, elas têm muito a nos ensinar e elas fazem isso através da oralidade, por isso fontes históricas orais. Normalmente os avós sentam com os netos, contam histórias de como era a vida antigamente, contam como era a vida na escola, contam como é que eram os professores. Quem nunca ouviu uma história de um avô, de um pai falando que antigamente o professor chegava e dava com a régua na mão de quem fazia bagunça? Eu já ouvi muitas histórias dessas que meus pais e meus avós contavam, hein? Meu pai também falava que ele ia para a escola com uma sacolinha de arroz carregando os materiais, que ele usava um lápis e uma borracha o ano todo. Sempre que quando eu era criança, eu usava quase um lápis por dia, porque eu sempre perdia, não tinha responsabilidade com nada, né? E era assim que eles contavam as histórias de antigamente. E essas histórias, essas conversas que eles contam para nós, também são consideradas fontes históricas orais, que são aprendizados, experiências de acontecimentos que eles vivenciaram e depois são repassados com os netos, com a família, com os conhecidos, os amigos, através de histórias, né? Através de conversa, ou até mesmo entrevistas, depoimentos, né? Que quando um historiador vai conversar com uma pessoa mais velha, como é o caso dos griotes, que são lá dos outros países, né? Eles fazem uma entrevista e assim gravam, né, áudios ou escrevem os depoimentos para deixar tudo arquivado. Então ali vocês vão lerem, né, o texto da página 162 e 163, eu falei 172, não, 162 e 163, e logo em seguida vão responder a número 1, tá? Letra A e B, e a número 2, que é uma questão oral, tá bom? Aí só para vocês refletirem na casa de vocês, tá?
Pessoal, o Amarrando as Pontas, para finalizar essa unidade, vai estar falando sobre tudo que a gente já falou no capítulo, tá? Então, a prof não vai explicar exercício por exercício, até porque são só 3. Uma é de marcar X, uma é de ligar e outra é de completar as frases. Então, assim, para vocês fazerem essa atividade no Amarrando as Pontas, vocês podem estar voltando no capítulo e vendo o que ficou, o que você estudou, se você teve alguma dúvida, para tirar aqui e responder a número 1, 2 e 3, tá? Lembrando que a gente está falando sobre as fontes históricas, tá? Fontes históricas escritas, visuais, audiovisuais, orais, materiais, e a gente também falou sobre o tema central, que é o trabalho do historiador. Então, vocês vão fechar ali com chave de ouro realizando esse Amarrando as Pontas e completando o quadro Como Me Sair, ali com os adesivinhos do material de apoio, tá bom? Pessoal, na aula de história de hoje era só isso. Espero que vocês tenham gostado de trabalhar esse tema, tá? A nossa avaliação vai cair sobre essas fontes históricas aí, mas acredito que muitos de vocês, todos vocês, né, acabaram concretizando esse conteúdo, esse conhecimento e já conseguem assimilar qual é uma fonte histórica escrita, qual é uma fonte histórica material, qual é uma fonte histórica oral e não vai ter erro nas avaliações, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema e dessa unidade de história, né? O historiador. Vamos relembrar o tema desse sexto capítulo, pessoal? Eu lembro que tem a ver alguma coisa com o historiador, mas eu não me lembro o quê. Como se estuda o passado? Como se estuda o passado? Através de fontes históricas, documentos históricos, através dos vestígios, né? Se restou alguma dúvida, me procure. A prof vai ficando por aqui. Tchauzinho! Oi, tudo bem? Eu voltei aqui com esse vídeo extra, pessoal, para falar lá sobre a função daquele objeto misterioso lá da página 161. Lembra que era para você responder a A e a B e depois a prof ia voltar aqui para falar sobre a sua verdadeira função? Esse objeto é uma fonte material muito importante lá do século XIX? Lá do século XIX, pessoal. E ele é chamado de escarradeira. Era um objeto muito comum da época, porém de luxo, só nas pessoas mais ricas que possuíam. Claro que com o tempo ele passou a ser mais comum dentro das outras casas, mas no começo, quando ele foi inventado, ele era usado só pelas pessoas mais ricas. E sabe por que ele é chamado de escarradeira? Vocês sabem o que é cigarro, o hábito de fumar? O hábito de fumar é um hábito muito antigo, né? Porém, o cigarro em si ele foi inventado depois. Antigamente, as pessoas mastigavam o produto, a matéria-prima do cigarro, que é chamado de tabaco. Agora lembrei, é chamado de tabaco. Então, o cigarro ele é a base de tabaco. Mas antigamente ainda não existia o cigarro, né? Como a gente conhece hoje. Então, eles mastigavam direto esse tabaco. Mastigavam como se a gente mastiga chiclete hoje em dia, sabe? E depois que eles mastigavam, eles cuspiam dentro desse negocinho. Por isso que tem um furinho ali no meio. Eles cuspiam, por isso chama escarradeira. Eles escarravam um resíduo que ficava na boca ali dentro, tá? Como vocês sabem, o tabaco ele não faz nada bem para a saúde. Então, com o tempo, essa população que tinha esse hábito que era muito comum no passado, hoje em dia não mais, é nojento, né? As pessoas começaram a ficar doentes, porque o tabaco causa, né, tuberculose, causa problemas no pulmão. Então, as pessoas começavam a ficar doentes, começavam a ter muita inflamação no pulmão, aqui na garganta, e o tempo todo elas tinham que estar cuspindo. Então, esse negócio também foi depois, mais tarde, utilizado para isso, tá? Com o tempo foi passando, esse tabaco, esse hábito de fumar, de mastigar esse tabaco, ele foi ficando para trás, porque todo mundo começou a ver que não era uma coisa legal, não era uma coisa refinada, era uma coisa nojenta, uma coisa que até deixava a gente mal. Então, o que aconteceu? Ele foi saindo de moda, era uma moda, ele foi saindo de moda. Como tudo sai de moda, ele também foi saindo de moda. E daí começou a ficar mais incomum achar esse negócio, tá? E lá da primeira pergunta, se era uma coisa para ficar escondida ou exibida, era uma coisa para ser exibido. Como o prof disse, ele era uma coisa luxuosa na época, tá? Então, vamos responder a letra C. Depois de conversar com o professor e descobrir a utilidade desse objeto, o que podemos concluir sobre os hábitos de educação e saúde das pessoas ao longo do tempo? Marque a alternativa que melhor corresponde a essa pergunta.
Os hábitos de educação e saúde mudam ao longo do tempo. Os objetos produzidos em cada época possibilitam conhecer como pensavam as pessoas do período estudado, quais eram seus hábitos de educação e saúde. Próximo. Os hábitos de educação e saúde mudam ao longo do tempo. As fontes históricas materiais servem para provar que o que era feito no passado era ruim e mostrar que os hábitos de higiene e saúde são melhores no presente. Então, ali, acredito eu que as duas correspondem bem, né? Os hábitos de educação e saúde mudam ao longo do tempo e as fontes históricas, os objetos produzidos em cada época possibilitam sim conhecer como pensavam as pessoas do período estudado e quais eram seus hábitos de saúde. Lá, as fontes históricas materiais servem para provar que o que era feito no passado era ruim e mostram que os hábitos de higiene e saúde são melhores no presente. Então, assim, realmente, né, na época era uma coisa comum, hoje em dia já é uma coisa incomum, não é uma coisa tão legal, mas na época era comum, ok? E claro que os hábitos de educação e saúde estão mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, meu prof, na minha geração de pessoas da minha idade, eu conheço muita pouca gente que fuma cigarro. E o cigarro é uma coisa aí presente, né? Anos 90 tava bombando, anos 80 tava bombando o cigarro, era moda cigarro, fumar cigarro. Todo mundo achava super chique fumar cigarro, né? Batom vermelho na boca, unha gigante, fumando cigarro. Todo mundo achava super chique. Na nossa época, né, já não é chique. A gente sabe que causa mal para a saúde. Então, é super incomum uma pessoa da minha idade fumar. Eu mesmo conheço pouquíssimas pessoas que fumam. Eu tenho vários primos que têm mais ou menos a minha faixa etária, a minha idade, e nenhum deles fuma. Uma só fuma. Uma mulher só fuma. Nenhuma outra. Então, assim, de 10 primos que eu tenho, um fuma. Então, é muito incomum e ele vai mudando, sim, ao longo do tempo. Você acertou? Chegou perto de acertar? O que você colocou lá na sua resposta? Me manda um áudio depois me contando, hein?